pessoal! Aula passada, nós aprendemos a usar o menu Define do SAP 2000. Hoje nós vamos para o menu Assign. Antes disso, eu gostaria de fazer uma correção aqui no vídeo. Nós criamos a treliça no AutoCAD e eu esqueci de mover essa treliça para o eixo 00 do AutoCAD. Porque quando você faz isso, o desenho fica melhor, porque o seu eixo 00 do CAD coincide com o seu eixo 00 do SAP. Então é só a gente selecionar aqui a treliça, vai em M de mover. O ponto que eu quero coincidir é a parte de baixo aqui do meu banzo. Aí eu digito 0,0. Enter. Estão vendo que não moveu? Às vezes isso acontece, então é só fazer a mesma coisa, selecionar todo mundo e depois clicar no ponto, hashtag 0,0. Aí sumiu a treliça, olha onde ela foi parar, aqui na origem do eixo X e Y. Então lembrem-se aí de fazer isso antes de importar a treliça para o SAP. Para os nossos zeros coincidirem. A treliça que eu importei já estava no zero. Estão vendo aqui que coincide? O eixo do SAP com o eixo da minha treliça. Então vamos começar a aula de hoje. Eu vou aí no menu Atribuir. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar os grupos. Então eu tenho que selecionar as barras que eu quero colocar em cada um dos grupos. Por exemplo, essas barras aqui de baixo, eu vou clicar em selecionar as barras, Assign, Assign to Group. Ela corresponde ao meu banzo inferior. Adicionar ao grupo. Ok. Não mudou de cor. Isso é porque não está ligado esse mecanismo. Então eu tenho que vir aqui na caixinha, opções gerais aqui, ver as cores por grupos selecionados e selecionar os grupos, os banzos, diagonais e montantes. Ok, ok de novo. Agora ficou preto aqueles que não tem grupo e o meu banzo inferior ficou amarelo. Vou fazer a mesma coisa agora selecionando o banzo superior. Selecionei o banzo, Assign to Group, banzo superior. Olha aí, ficou roxinho. Montantes. É igual ao AutoCAD, viu, gente? Seleciono da esquerda para a direita, ele pega só o que está dentro do retângulo. De novo, Assign to Group, montantes. E eu posso ir clicando também em cada uma das barras, apesar de eu achar mais trabalhoso do que trabalhar com os retângulos. No caso aqui da diagonal já é mais fácil selecionar. Novamente, Assign to Group de diagonais. Prontinho, atribuímos os grupos certinho. Então, quando eu quiser fazer uma seleção, é só vir aqui em Select Groups. Por exemplo, eu quero selecionar as diagonais. Clico em selecionar. Quero selecionar os montantes também. Então, isso facilita bastante na hora de fazer as seleções. Terminado aí de criar os grupos, vamos rotular essas barras. Nós sabemos que na treliça, no diagrama de esforço, só tem que ter esforço normal. Nós vamos trabalhar com a treliça ideal, que não vai ter transferência de momento fletor nas barras. Então, eu tenho que selecionar todo mundo aqui, vir em Assign. Como eu quero rotular as barras, eu tenho que vir em Frame, que são barras, e em Release. Release é liberar. O que eu quero liberar? Eu vou marcar aqui. Eu quero que nessas barras, no início e no final, o momento fletor seja igual a 0, porque funciona como uma rótula, tá? Então, zero tudo aqui nos momentos e dou OK. Estão vendo aí que apareceu a liberação dos vínculos? Essa distânciazinha entre os pontos significa que a barra está rotulada. Então, prontinho, barras rotuladas. Vamos definir os apoios da minha treliça. Eu vou trabalhar nesse caso com um apoio fixo do lado esquerdo e um apoio móvel do lado direito.
Então, eu clico aqui no ponto que eu quero colocar o apoio. Vou de novo, assign. Só que agora eu quero atribuir não para a barra, e sim para o ponto. Então, eu venho aqui em joint e essa palavra aqui que eu não sei pronunciar, que significa restrições. Quero um apoio fixo. Clico no apoio fixo e clico em OK. Prontinho, ó, surgiu aí o meu apoio fixo. Faço a mesma coisa para o outro lado. Clico no ponto, assign, joint, restrições e agora um apoio móvel. OK. Está feita a colocação dos apoios. Claro que existem situações que os apoios não vão estar sempre nas extremidades, vão ter balanço na treliça, né? A gente está rodando aqui uma treliça mais geral, mais ideal. Agora eu vou atribuir a cada uma dessas barras um tipo de perfil. No caso, nós vamos trabalhar com diagonais e montantes usando cantoneira simples e os banzos usando cantoneira dupla. Então, a gente vai usar o mecanismo de seleção aqui para facilitar. Ó. Select, grupos. Vamos atribuir primeiro para os banzos. Seleciono aqui os dois banzos. Ok? Agora eu vou em assign. Agora eu não quero mais atribuir nada a um nó, e sim a uma barra. Então, frame sections, e tem aí os vários perfis que eu posso atribuir para essa treliça. Nós vamos atribuir aquela lista de autoseleção, que é o Auto 2L, porque eu estou nos banzos superior e inferior, e eu quero que o meu banzo tenha duas cantoneiras. Aí clico em OK. Apareceu aí o textinho, olha. Então, essa cantoneira aqui, ele escolheu 63,5, 2L, 63,5 por 12,2. Agora, de novo, selecionar grupos, os montantes e diagonais, nós vamos deixar em perfil alto L. Tá vendo que tá W18 por 35. Quero trocar. Então, eu vou em assign, frame sections e troco de alto, de W18 por 35 para alto L. Ok. Prontinho, os perfis estão atribuídos. Confere aí se não ficou nenhum perfil para trás, né? Nenhuma barrinha sem perfil atribuído. Agora eu quero ver essa treliça aqui, ó, em 3D, para eu mostrar uma coisa para vocês. Vem aqui na caixinha, opções, aí o tipo de vista, essa vista que está ligada é a vista padrão. Eu quero essa vista aqui, extrude. Vamos clicar em extrude e em OK. Veja que a treliça ela vai ficar com formato, como é que fala? Mais de dimensão, mais 3D. Então segura o Shift e vai mexendo o mouse que você consegue, olha, girar a sua treliça para a gente ver direitinho esse 3D. Eu quero mostrar em específico essa região aqui, olha, da seção transversal. Estão vendo que o meu banzo eu tenho duas cantoneiras viradas para cima, formando um T, e no banzo superior, né? E no banzo inferior também. Só que eu quero que aqui no banzo inferior essa cantoneira esteja girada de 180 graus. Então a gente precisa fazer isso, fazer esse giro. Vou voltar aqui para a vista XZ para ficar mais fácil de analisar. Seleciono grupos, o banzo inferior, ok? E eu quero girar. Então eu vou em assign, frame, local axis, eixo local. E digito aqui um ângulo de 180 graus, ok. Vamos ver de novo no 3D como que ficou. Olha aí, essa daqui com a mesa para cima e essa daqui com a mesa para baixo. É assim que a gente quer que a nossa treliça fique. Então, prontinho, o banzo está na posição certa agora. Terminamos a atribuição de perfis. Vamos voltar para a vista XZ e começar o lançamento das cargas. Eu vou tirar essa vista extrude porque é ruim de enxergar. Então, eu venho na caixinha, opções, e coloco em Standard.
Ok. Estão vendo que essa setinha que apareceu aqui é a posição do eixo local da minha barra. Então, no banzo superior aqui o verdinho está para cima e no banzo inferior está para baixo, porque nós rotacionamos a barra de 180 graus. Eu vou desligar aqui as seções para o meu desenho ficar mais limpo. Para assumir os eixozinhos é só clicar aqui em Display e mostrar a forma não deformada, que aí limpa o desenho. Vamos partir para o lançamento das cargas. Então eu tenho que, na minha treliça, vou voltar aqui para o CAD, as cargas que atuam aqui no meu telhado, elas vão vir para a terça e da terça descarregar nos montantes como uma carga concentrada. Só que a carga que atua no telhado, ela não está como carga concentrada, ela não está em quilonewton, é uma carga por área distribuída. Então, por exemplo, aqui, ó, peguei uma treliça 3D, a carga está atuando em cima de toda essa área verde aqui de cima, em quilonewton por metro quadrado, ou outra unidade conveniente. Mas, como nós estamos rodando só uma treliça aqui em 2D, eu preciso transformar essa carga que está em metro quadrado em uma carga pontual, que atua aqui em cada linha azul dessa que está representando a minha terça. Estão vendo? Essas setinhas vermelhas são os carregamentos, e os carregamentos descem só onde tem terça. Onde não tem terça, não tem carga, tá? Então eu vou criar uma área de influência para representar essa carga concentrada. Como que isso funciona? Então eu peguei aqui essa linhazinha amarela, estão vendo? E dividi o vão entre duas terças no meio. Então, dividi o primeiro vão no meio e o segundo vão no meio. Porque quando uma carga atuar aqui em cima da área do meu telhado, pegar esse exemplo aqui no vermelho, quando a carga cai aqui em cima, metade dela vem para a terça de baixo e metade dela vai para a terça de cima. Então, eu tenho que fazer nessa análise progressivamente para descobrir qual que é a carga, a área de influência do carregamento para cada ponto da terça, entenderam? Então, eu divido aqui metade da distância entre terças, com essa linha amarela, e metade da distância entre esses dois pórticos, com essa linha amarela também. E eu vou formar vários retângulos e analisar qual retângulo vai para cada ponto da minha treliça. Então, por exemplo, essa primeira terça aqui, ó, nesse ponto da segunda treliça, né, primeira, segunda treliça, primeira terça, vem essa metade aqui de cima, essa metade aqui de baixo, tá bom? Essa distância aqui, olha, é metade da distância entre os pórticos. E aqui também, metade da distância entre os pórticos. No outro sentido, metade da distância entre as terças. Se eu pego a próxima terça, eu vou ter metade da distância entre terças, mais metade da distância entre terças. Então, isso me dá um total de uma distância entre terças. E no outro sentido, eu tenho metade da distância entre pórticos, mais metade da distância entre pórticos, o que me dá uma distância entre pórticos. Então, para as próximas terças, a área de influência vai ser sempre esse quadrado maior e na borda a metade desse valor. Lembrando que essa primeira terça que aparece aqui pega só metade dessa carga. Mas como não é usual a gente ficar trocando os perfis dessa terça que está aqui dessa treliça, falei errado, né? Dessa treliça que está aqui na borda, se eu calculei essa segunda treliça que pega mais carga, a primeira treliça passa. Então, eu deixo o cálculo estrutural da segunda treliça, que é mais carregada, valendo como se fosse da primeira treliça. Beleza? Então, eu preciso descobrir quanto que vale aqui essa área para o nosso trabalho. As cargas, então, estão divididas em peso próprio e sobrecarga. Eu quero chegar numa carga concentrada em quilonewton. Como é que eu faço isso? Eu acho a minha carga por metro quadrado, em quilonewton por metro quadrado, vezes a distância entre as terças pertinente, vezes a distância entre os pórticos. Em metros, porque eu estou usando o meu carregamento aqui em quilonewton por metro quadrado. O que é essa carga por metro quadrado? No caso do peso próprio, ela vale todo aquele peso próprio que o SAP não está considerando.
No caso, nós marcamos aquele 1zinho, lembram, na hora de criar a carga G? Ele está considerando só o peso próprio da própria treliça. Então, eu estou adicionando aqui 0,05 das telhas, 0,08 das terças, contraventamentos e tirantes e 0,05 das instalações elétricas. Isso vai me dar um total de 0,18 kN por metro quadrado. No caso da sobrecarga, se a gente entrar lá na norma, a NBR 8800, no anexo B, existe uma prescrição complementar sobre as ações causadas pelo uso e ocupação. Então, é um anexo que complementa a norma de cargas, que é a 6120, né? Na página 112, item B.5.1, a norma diz que a sobrecarga característica mínima em coberturas comuns é de 0,25 kN por metro quadrado. Então, a gente vai trabalhar com esse valor. Para o peso próprio, 0,18 e para a sobrecarga, 0,25. Como que eu transformo essa carga distribuída em uma carga concentrada? Eu tenho aqui o 0,18 vezes. Qual que é a minha distância entre terças? Eu olho lá no AutoCAD. Olha. A minha distância entre terças é 1.800. Então, eu pegaria metade da esquerda, metade da direita, totalizando 1.800. Então, a minha distância entre terças, que eu vou jogar na fórmula lá, é 1,8. Se a gente for levar ao pé da letra mesmo, eu fiz um desenho aqui, olha. Eu desenhei as distâncias com as áreas de influência bem certinha. Então, na verdade, essa terça pegaria metade da linha rosa mais metade da linha amarela, o que dá certinho 1932. Só que é uma diferença muito pequena para um preciosismo de cálculo muito grande. Então, a gente pode tomar essa distância como terças mesmo, para facilitar o cálculo. Tanto que se você olhar aqui, o que vai para a treliça da esquerda não é só metade de 1.800, né? É metade de 1.800 mais 264. Só que a título de cálculo eu deixo metade de 1.800 só para facilitar. Quem quiser pode fazer o cálculo mais detalhado. Ou lançar o pórtico em 3D, né, gente? Que aí fica mais certinho ainda. Mas não é o objetivo da aula de hoje. Então, voltamos aqui, 0,18 vezes 1,8, que é a distância entre as terças, e eu vou supor que a distância entre pórticos é igual a 6. Então, aqui no meu 3D, ó, eu tenho uma treliça dessa daqui a cada 6 metros. Isso aí varia de acordo com o seu projeto. Multipliquei e deu 1,95. Então, essa é a minha carga G do meio. Por quê? Lá na borda da treliça não vai 1.800, vai só metade de 1.800. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e dividir a minha distância, 1,8 por 2, porque nas bordas a carga é menor. Então, fica 0,98. Da mesma maneira, eu faço para sobrecarga, só que em vez de 0,18, eu tenho que usar 0,25. Para o meio, deu 2,7 e para as bordas, deu 1,35. Então, essa aqui, ó, são as 4 cargas que eu quero lançar no SAP. Vou marcar colorido aqui para ficar mais fácil de enxergar. Vou começar pelo peso próprio. Primeira coisa, selecionar os pontos. Vou começar da extremidade. Então, eu seleciono os 2 pontos das extremidades. Pronto? Aí eu venho em Assign. Agora, eu não trabalho mais no menu de cima, é no menu de baixo, porque fala de loads, que são as cargas. Quero atribuir carga num nó, então Joint Loads, clico em Forces. Qual que é a carga? Nós vamos lançar primeiro o G. O valor na borda, 0,98. E ela vai estar lançada aqui, ó, na vertical ao longo de Z. Então, uma força em Z de 0,98. Eu tenho que lançar negativo, né, gente? Porque senão a carga vai ser aplicada de baixo para cima. E eu quero que ela seja aplicada de cima para baixo. Ok? Olha aí. Apareceu minha carguinha de 0,98, certinho. Agora eu seleciono os pontos onde tem terça. Vamos ver, ó, eu lancei aquela primeira carga aqui. Então, eu pulo 2, tem uma terça, pulo 1,
tenho uma terça, depois no montante. Essa é a configuração da minha treliça, né? Isso vai variar caso a caso. O importante é você selecionar aqueles nós que tem terça. Então, eu pulo 2, marco uma terça, pulo 1, marco uma terça e tenho aqui a terça da cumieira. Como é simétrico, ó, pulo 2, marco a terça, pulo 1, marco uma terça. Selecionei os pontos que têm as terças para transmissão de carga, vou em Assign, Joint Loads, Forces e coloco o valor, que agora em vez de 0,98 vai ser 1,95. Não esquecer aí do negativo. Então, menos 1,95. Ok. Confere se lançou direitinho. Então, pronto. Está lançado o nosso carregamento do peso próprio. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para sobrecarga. Selecionar aqui os dois pontos das extremidades. Assign, Joint Loads, Forces. Quanto que vale para sobrecarga na borda? 1,35. Eu vou lançar positivo aqui só para a gente ver como é que fica. Ok. Olha aí. Estão vendo que eu lancei para baixo? E vocês viram que eu não selecionei a sobrecarga? Vou fazer de novo. Eu selecionei os dois pontos. Assign, Joint Loads, Forces. Eu lancei esse 1,35 sem alterar aqui para Q. Então, ele lançou na minha carga G. Tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer, senão dá errado. Então, no G de borda, eu não quero 1,35, eu quero menos 0,98. Aí, se você lançar errado, você tem que clicar, refazer. Pode ter essa opção aqui de substituir as cargas existentes, ou adicionar ou deletar as cargas existentes. A gente vai substituir. Agora ficou certinho. Fazer de novo tomando cuidado. Seleciona os nós das extremidades, Assign, Joint Loads, Forces. Troca aqui, porque não é mais carga G, é carga Q. Nas bordas eu tenho 1,35. Ok. Vejam que quando você lança em outro tipo, as outras cargas somem. Sumiu aquelas outras. Por quê? O SAP só mostra um tipo de carga de cada vez. Então, tudo do G ou tudo do Q. Então, vou selecionar os pontos onde tem as terças para poder atribuir agora a sobrecarga de meio. Assign, Joint Loads, Forces, Q, certinho. E em vez de 1,35 é menos 2,7. Ok, apareceu aí. Se eu quiser consultar as cargas lá do peso próprio para ver se está certo, eu venho aqui em Display, Show Object Load Assigns, Joint, G, ok, mudou. Estão vendo? Vou fazer de novo. Display, Show Object Load Assigns, Joint, Q, ok. Aí muda os valores para a gente poder conferir. Tá bom? Então é isso, esse é o fim aí do nosso menu Assign. Na próxima aula nós vamos rodar a análise e verificar os esforços dentro da nossa treliça. Então até mais, pessoal. Obrigada!